E aí, galerinha do canal, tudo certinho com vocês? Tô aqui de volta para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer uma videoaula sobre radiologia ortopédica e vou falar especificamente sobre a altura da patela. Então você sabe analisar, você sabe ver uma radiografia e mensurar o posicionamento apropriado da patela. Como é que a gente sabe se é uma patela alta, se é uma patela baixa, qual que é o parâmetro de normalidade e o que mais vem sendo utilizado dentro desse mundo da radiologia ortopédica, tá bom? Então, se você tem interesse nesse vídeo, nesse tipo de conteúdo, fica ligado, já aproveita também para assinar o canal, ativa o sininho de notificação e aproveita para deixar algum comentário e compartilhar esse conteúdo também que me ajuda demais, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar nossa aula. Pessoal, então a gente vai começar só com uma introdução a respeito das principais incidências que a gente tem radiológicas no nosso joelho. Começamos então com as incidências em AP, que você está vendo aqui do lado esquerdo. Inclusive, né, tá em inglês aqui, mas está toda a descrição, né, do que significa cada região anatômica que você está visualizando nessa radiografia. Então, se você quiser depois dar um pause no vídeo, ver com calma, tá? Não vai ser o nosso foco no momento, então eu só estou passando para vocês para entender um pouquinho como que chega, né, nas imagens radiográficas utilizadas para mensurar a altura de patela. Nessa imagem da direita, que é o perfil, essa é a imagem que a gente utiliza então para a gente poder fazer essa avaliação, inclusive também com todas as descrições, caso você queira ver com mais calma depois. E nós temos uma terceira incidência que não é utilizada necessariamente para ver a altura de patela, porém é uma incidência muito importante, chamada de axial, né, na qual a gente consegue visualizar então esse posicionamento principalmente da articulação patelo-femoral. Bom, qual que é a importância da gente saber em relação ao posicionamento da patela? Então, nessa imagem é muito interessante, né, retirada de um artigo de 2017, onde nessas três imagens aqui do centro a gente está vendo o padrão de normalidade da altura da patela. Na imagem da esquerda, duas imagens aqui em azul, né, com a patela em azul, mostrando uma patela posicionada abaixo, né, do padrão fisiológico. E aqui mais em vermelho, o posicionamento da patela alta. E o que significa, né, uma patela alta, uma patela baixa e a importância e relevância clínica. Segundo diversos estudos, é demonstrado então que a patela baixa, o paciente ele tem maior risco de osteoartrite patelofemoral por conta do posicionamento inapropriado, né, da articulação patelofemoral. Pode acontecer também uma limitação no arco total de movimento do joelho, afinal de contas a patela baixa, fisiologicamente é difícil de uma pessoa ter uma patela baixa, geralmente ela é consequência de algum procedimento ou trauma. Né? Pode ser um trauma que fez uma fratura e a patela ficou mal posicionada, pode ser uma reconstrução de um LCA com tendão patelar, pode ser por conta de uma artroplastia total de joelho, que de repente teve que fazer uma reconstrução e acabou alterando o posicionamento de patela. Isso tudo faz com que geralmente a patela, então, patologicamente fique um pouco mais baixa e naturalmente uma rigidez do ligamento patelar pode limitar o arco total de movimento, principalmente em flexão do joelho. E, consequentemente, dor e rigidez na região anterior do joelho, então são as evidências que a gente tem de uma patela mais baixa. Já uma patela mais alta, ela pode ter maior risco de condromalácia, né, ou seja, o desgaste da articulação retropatelar, o maior risco de luxação da patela, afinal de contas ela fica alocada um pouco acima da tróclea femoral, então ela não está dentro do seu sulco, consequentemente isso pode levar a uma luxação natural de forma mais espontânea. E também não se sabe exatamente se é a causa ou se é a consequência, mas pode levar à doença de Osgood-Schlatter, né, que é aquela doença do crescimento, principalmente em crianças, né, chamada de apofisite da tuberosidade anterior da tíbia. Em relação aos métodos de mensuração, nós temos diversos na literatura, mais de 10 métodos de mensuração da altura da patela já são descritos, porém, os quatro mais utilizados e os mais estudados, né, utilizados em artigos científicos inclusive, são esses quatro, então eu vou passar para vocês. É o método de Insall-Salvati, Insall-Salvati modificado, o de Catton-Deschamps e o de Blackburn-Peel. Então eu vou mostrar para vocês como que é feita essas quatro mensurações. Começamos com o primeiro método descrito na literatura, que foi em 1971, de Insall-Salvati, onde ele leva em conta então duas estruturas, né? O tamanho do tendão patelar, né, que seria o ligamento patelar, e a maior área de secção diagonal da patela. Então, nesse caso, está descrito aí como CP, né, o comprimento da patela e o comprimento do tendão. Eles fazem, então, essa divisão entre CT dividido por CP,
na qual vai dar uma proporção e a gente vai falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre os valores de normalidade. Eu quero passar primeiro para vocês como que é feito cada método. O segundo método descrito foi em 1977 por Blackburn e Peel, na qual ele levava em conta então a estrutura chamada de A nessa imagem, que seria a distância, a distância da parte mais inferior da articulação patelofemoral, né, da onde tem a área de contato da articulação patelofemoral, até uma linha que é paralela aos platôs tibiais. Então, como vocês estão vendo nessa imagem, essa é a distância então formada pela letra A, e a letra B é a distância da superfície articular da patela. Então, esse é o método de Blackburn-Peel. O terceiro método, muito utilizado inclusive, vem bastante nos laudos de ressonância magnética, é o método de Catton-Deschamps, que foi descrito em 82, onde ele leva em conta então o AT, que seria a distância da parte mais inferior da cartilagem patelar, até o polo mais superior e anterior do platô tibial, e o AP, que seria toda a área da cartilagem patelar. E o último método é o método de Insaul-Salvati, que foi modificado no ano de 1992. Então ele leva em conta o A, que seria a distância da parte mais inferior da cartilagem articular até a parte mais superior da tuberosidade anterior da tíbia, e o B, que seria a área total de superfície da cartilagem articular. E eles fizeram essa modificação em 92 porque, originalmente, como eu acabei de mostrar de Insaul-Salvati, ele levava em consideração o B, a maior área diagonal da patela. E por que eles resolveram fazer uma modificação? Porque eles começaram a perceber que se o paciente apresentasse uma patela anatomicamente diferente, ou seja, o paciente ele nasceu com uma patela com uma altura maior ou uma secção diagonal maior, isso poderia naturalmente alterar a mensuração, mesmo que o paciente ele não tenha necessariamente um posicionamento alterado de uma patela alta ou patela baixa. Então eles fizeram esse método modificado levando em consideração a superfície da cartilagem articular, que seria realmente um ponto muito importante a ser avaliado. Dentro desses 4 métodos que você está vendo aí em cima, né, o resumo, embaixo tem uma tabela com os valores de padrão de uma patela normal, de uma patela mais baixa e de uma patela mais alta. Tá? Então aqui na primeira coluna da esquerda está aqui os métodos, né, de Insaul-Salvati, de Blackburn-Peel, de Catton-Deschamps e o Insaul-Salvati modificado. E aqui na linha à frente os respectivos valores de normalidade, patela alta e patela baixa. Tá? Depois você pode dar um pause nesse vídeo, ver com calma. O que eu quero destacar aqui é o Insaul-Salvati modificado, que ele não existe um padrão de normalidade de patela ou de patela baixa, né, na literatura. Ele veio só descrevendo o valor de patela alta, ou seja, se essa proporção de A dividido por B for maior do que 2, significa que a patela já está posicionada mais alta. Para todas as demais existe um padrão de normalidade e um padrão de uma patela baixa também. Bom, o que nós temos de evidências científicas dentro desse assunto que eu quero trazer para vocês, que é muito importante para a gente poder pensar um pouquinho a respeito. Então, nesse artigo que foi lá em 2008, né, no The Bone and Joint Journal, eles fizeram uma discussão muito importante. Eles verificaram o efeito da contração do quadríceps, ou seja, durante o posicionamento ortostático, né, com carga, nas 4 medidas que a gente acabou de falar do posicionamento de patela, ou seja, o que eles queriam ver? Se o paciente, ele, quando ficava em ortostatismo, com carga, se esse quadríceps em contração ele alterava a altura da patela, porque todos os métodos descritos até agora que eu comentei com vocês, todos eles são feitos com o paciente na posição supina, sem carga. E olha que interessante, né? Essa é uma imagem do raio-x, onde na esquerda você está vendo o paciente deitado, né, na posição sem carga, e na direita com ortostatismo. Então já dá para ver, eu até fiz um tracejado para facilitar a sua visualização, que essa distância desse traço azul, como ele aumenta na posição em ortostatismo. Isso significa que, obviamente, a patela é tracionada pelo tendão do quadríceps e pelo músculo do quadríceps, então ele vai alterar anatomicamente a posição da patela em ortostatismo. Isso é um padrão muito importante que a gente precisa levar em consideração, afinal de contas, embora os métodos de avaliação são todos feitos sem carga, funcionalmente falando e praticamente todas as atividades que a gente realiza e são as mais importantes para nós avaliarmos as disfunções dos nossos pacientes, são em cadeia fechada, ou seja, em ortostatismo, e aí a gente sabe que pode alterar o posicionamento de patela.
Inclusive, nessa tabela de resumo desse artigo, tem muitas informações aqui, mas eu queria separar algumas importantes para vocês. Primeiro, ele traz os 4 métodos, né, de ensaio-salvate, modificado, Blackburn e de Catton, e em cada um deles ele traz aí a primeira linha relacionada à posição supina, sem carga, e a segunda linha na posição com carga, mostrando que o valor de P foi significativo em todos eles, ou seja, houve uma diferença significativa no valor de todos eles quando eles estavam na posição supina e para quando eles ficaram em pé, houve uma diferença estatisticamente significativa. Então, é preciso levar em consideração se o paciente estava em pé ou se ele está na posição supina na hora de fazer essa avaliação e mensuração do posicionamento da patela. Seguindo essa linha de raciocínio, veio esse artigo em 2015, né, na Arthroscopy and Sports Medicine, mostrando então o efeito da posição do paciente nessa mensuração da altura da patela. E o objetivo desse artigo então foi avaliar primeiro a influência do ângulo de flexão do joelho, para ver se isso interferia, né, em relação à avaliação, e também a ação do músculo quadríceps, se ele interferia nos 5 métodos de mensuração da altura da patela. Então ele incluiu, além dos 4 que a gente já discutiu aqui no vídeo, esse ângulo aqui chamado ângulo triangular do joelho, tá? A gente não vai comentar muito dele agora, até porque ele é pouco referenciado na literatura, mas foi um dos métodos inclusos dentro desse artigo. E aí o que foi interessante da metodologia? Como que eles controlaram esse ângulo do joelho? Então eles fizeram todas as medidas radiográficas de todos os índices de mensuração em 3 posicionamentos. Na posição 0 graus, ou seja, com o joelho estendido, na posição 30 graus e na posição 60 graus de flexão. Isso tanto na posição supina sem carga, quanto na posição ortostatismo com carga. E é interessante que eles usaram também um goniômetro radioopaco, ou seja, ele aparecia aqui, como vocês estão vendo no exame de raio-x, justamente para certificar que o paciente estava exatamente nesses graus de flexão, como é mostrado nos radiogramas abaixo, tanto na posição supina como na posição em pé. E aí, dentro dessa tabela, foi muito interessante o seguinte: a primeira coisa de resultado, embora houve diferença nos graus 0, 30 e 60 em todos os ângulos, não foi estatisticamente significativo, ou seja, o posicionamento não importou tanto para encontrar a medida da altura de patela, assim como foi descrito já originalmente pelos autores de cada um desses métodos. E o mais interessante é que em quase todos dos 5 testes que eles utilizaram, 4 houve diferença estatisticamente significativa quando o paciente estava na posição supina, ou seja, sem carga, para a posição em pé com carga. Então houve uma diferença importante em relação à flutuação de valores. O único que não houve uma diferença foi do Insal-Salvate. E nesse caso especificamente, não ter diferença pode ser um bom parâmetro, afinal de contas, então tanto faz se o paciente está na posição ortostatismo ou em posição supina sem carga, os valores encontrados na mensuração da altura da patela serão os mesmos. Isso é um detalhe muito importante para nós clinicamente falando. E aí ele até propôs nesse artigo, e eu trouxe aqui num formato de uma tabela adaptada, com alguns valores que ele encontrou dentro do estudo dele, para referenciar como mais próximo da normalidade, tanto sem carga como com carga. Então, na primeira linha, a gente está encontrando aqui os valores originais dos estudos, que todos eles são feitos sem carga, né, nos estudos originais desses autores. Então, aqui de Insal-Salvate modificado, que é maior do que 2, que seria uma patela alta, lembrando que ele não tem um padrão de normalidade. O de Blackburn Pill, que o normal seria entre 0,8 e 1, e o de Catton-Deschamps, que o normal seria entre 0,6 a 1,3. Nesse estudo, ele então colocou uma nova proposta que, quando o paciente tiver feito o raio-x sem carga, o de Insal-Salvate, o normal seria até 1,6. Isso é interessante, porque Insal-Salvate não traz no original um padrão de normalidade, como eu já falei. Então, de repente, isso pode ser uma forma da gente utilizar agora como normalidade. O de Blackburn Pill, ele deu a proposta de 0,9 sem carga, então está dentro desse range aqui, né, de 0,8 a 1. Então, no estudo dele, ele encontrou 0,9 como normal. E de Catton-Deschamps também está dentro desse range, né, entre 0,6 a 1,3. Então, no caso, ele encontrou aí o valor de 1. Tá? Já com carga, ou seja, em pé, ele já trouxe 1,8 de normalidade para o Insal-Salvate modificado, 1 para Blackburn Pill e 1,2 para
Caton de Champs. Então, de repente, pode ser também uma forma da gente utilizar aí quando o paciente estiver, principalmente aqui, ó, nessa última linha, ou seja, com carga, tá bom? Todos os outros sem carga, eles vão bater muito com os originais que a gente já conhece desses autores. Esse outro artigo também é muito interessante, porque ele traz a avaliação dos métodos de mensuração da altura patelar na radiografia digital. Esse artigo foi publicado na Revista Brasileira de Ortopedia em 2012, e ele trouxe uma proposta interessante nesse estudo. Então ele trouxe 4 experts na área de ortopedia e radiologia. Então o primeiro deles foi um médico do primeiro ano de residência em ortopedia, que é colocado aqui como R1, um médico do terceiro ano de residência em ortopedia, que seria o R3, um ortopedista especialista em joelho certificado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho, que é colocado como EJ, e um radiologista especialista na área musculoesquelética pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é colocado como ER. Então vocês viram aqui que eles confrontaram os resultados entre todos eles. O que eles receberam? Uma ficha, onde eles tinham que avaliar o mesmo raio-x, todos eles, né, com 30 graus de flexão na posição supina, como é descrito originalmente nesses estudos, e eles tinham que fazer a mensuração do índice de Insau-Salvati, de Blackburn, de Caton de Champs e do Insau-Salvati modificado, e cada um deles colocava os valores encontrados. E eles confrontaram para ver se havia uma concordância entre esses observadores. Então, só lembrando que eles utilizaram o coeficiente de kappa, na qual menor que 0,5 significa insatisfatório. Então, tudo que for abaixo de 0,5 nessa tabela é considerado com pouca concordância entre os experts. Já os que estão entre 0,5 a 0,75 são considerados satisfatórios. Se você der uma olhada na tabela, quase todos estão aí entre 0,5 e 0,75, ou seja, independente se ele é um residente do primeiro ano ou um expert lá do Colégio Brasileiro de Radiologia, todos eles encontraram mais ou menos resultados satisfatórios em relação à concordância dos valores encontrados. E acima de 0,75 é considerado excelente em concordância. E olha que interessante, o que mais encontrou resultados acima de 0,75 foi o de Insau e Salvati. Então fica aí de repente uma dica que esse é um dos métodos que é o mais antigo deles e por enquanto também é um dos mais utilizados. E para reforçar essa informação, a gente tem esse último artigo com esse título, né, de métodos medida de altura de patela, e ele trouxe já no título, né, que o Insau e Salvati foi o que teve mais confiabilidade dentro desse método. Então, comparando aí os 4 tipos de métodos mais utilizados, o Insau e Salvati novamente apareceu como o mais confiável. Então, o que a gente tem aí de considerações finais dessa nossa aula é que os 4 métodos mais utilizados são o Insau e Salvati modificado, o Caton de Champs e o Blackburn Pill, que o Insau e Salvati parece ser hoje o método com melhor reprodutibilidade e confiabilidade. Nós devemos sim levar em consideração se o exame foi realizado com ou sem carga, só lembrando que a maioria das vezes ele é realizado sem carga e com um grau de flexão de joelho. Inclusive, embora naquele estudo ele não tenha dado muita alteração no posicionamento com 0 graus ou 30 graus ou 60 graus, a maior parte dos estudos diz que entre 0 a 30 graus o tendão patelar ele se encontra numa posição ainda retraída. E a partir de 30 graus ele está na sua tensão máxima e isso permanece até pelo menos 110 graus de flexão. É por isso que a maior parte dos estudos originais com altura de patela é feito com o joelho levemente fletido a pelo menos 30 graus. Então fica também uma recomendação para que, se você receber um paciente no consultório para avaliar a altura da patela e ele tiver com um raio-x com o joelho em extensão, muito cuidado, porque isso pode não ser o fisiológico que a gente gostaria de observar, porque ele precisaria estar com um pouquinho de grau de flexão de joelho, tá bom? E nós também temos que ter muito raciocínio clínico para o tratamento baseado no exame de imagem, mas também, é claro, a gente tem que levar em consideração o nosso exame clínico. Tudo isso que a gente viu na aula de hoje é para a gente fechar a informação de que é importante sim a gente ter o exame de imagem, principalmente para avaliar a altura de patela, e a gente sabe que quando o paciente ele fica na cadeia fechada, essa patela pode alterar de posicionamento também. Então, de repente, ter um radiograma
tanto em cadeia aberta como em cadeia fechada, para avaliar o posicionamento dessa patela, pode ser muito importante, afinal de contas, todos os estudos trazem que há uma diferença estatisticamente significativa entre ambas. Bom, pessoal, então essa era a aula de hoje. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Preparei com muito carinho para você. Se você gostou, por favor, compartilhe com as pessoas, que isso ajuda demais a gente a promover o nosso canal, a disseminar aí esse nosso conhecimento. E aproveita também para se inscrever, caso você não seja inscrito. Ativa o sininho de notificação e nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!